Olá, crianças! Olá, juniores! Bem-vindos para mais uma aula. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o que é certo e o que é errado. Só que hoje nós vamos aprender se é certo tratar mal os nossos irmãos. Você acha que é certo ou errado tratar mal os nossos irmãos? É o que nós vamos aprender hoje, amém? Então, mas antes da gente começar, o que a gente sempre faz? Nós oramos, amém? Então, feche os seus olhos, pode pôr a mão no seu coração, curva a sua cabeça, amém? E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que cada criança que esteja assistindo esse vídeo, Senhor, possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, a Tua capacitação de entendimento sobre essa lição, em nome de Jesus. E que elas possam, Senhor, entender e praticar, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, a Tua proteção sobre cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Te agradeço e te louvo. Amém. Amém? Então, vocês acham que é certo ou que é errado maltratar o seu irmão? Bem, talvez alguns de vocês aí não tenham um irmão, uma irmã, seja filho único, mas diante dos olhos do nosso Pai, do nosso Deus, nós somos todos irmãos, isso mesmo. Eu e você, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E por isso, eu vou começar lendo um versículo da Bíblia que diz assim, olha, prestem atenção, tá lá em 1 João 4, 20 e 21, diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama Deus, ame também o seu irmão. Amém? Então, assim, o que nós devemos entender através desse versículo? Que nós devemos amar os nossos irmãos, assim como Deus nos ama. Amém? E olhar para as pessoas também, olhar para os nossos irmãos como Deus olha, tá bom? Bom, e vamos continuar, né, falando sobre Arthur. Nosso amigo Arthur, ele tem um irmão mais velho chamado Eduardo. O Eduardo, ele tem 12 anos, ele é um bom menino, mas nem sempre é bom com Arthur. Quando Eduardo está brincando com os amigos, não gosta que Arthur chegue perto. Ele diz que o Arthur só atrapalha ele. Já aconteceu isso aí com vocês? Tá brincando, chega o irmão mais novo, o caçula, quer brincar junto também? Então, isso estava acontecendo com o Arthur. Mas certo dia, um amigo de Eduardo veio à sua casa e eles foram brincar no quarto. Arthur estava com a sua mãe na cozinha quando ela lhe pediu, filho, leve essas taças de sorvete para o seu irmão e seu amigo lá no quarto, por favor. Tá bom, mamãe, né? Ele respondeu, pode deixar. Quando o Arthur chegou lá no quarto, que também era dele, que eles dormiam juntos no mesmo quarto, ele chamou, né? Eduardo, Eduardo, chamou umas 3, 4 vezes, abre a porta, né? Mas tudo estava no maior silêncio. E aí ninguém respondia. E ele chamou de novo, Eduardo, Eduardo, abre a porta. E nada. Sabem por que ninguém respondia? Pensem aí. Sabe por que ninguém respondia? Porque quando o Eduardo ouviu a voz do Arthur, que estava chegando, combinou com o amigo dele, deles ficarem bem quietinhos para o Arthur não amolar e ir embora. Olha só o que eles fizeram. Mas Arthur ouviu as risadas e percebeu que estavam rindo dele. Arthur não gostou nada disso. Eu também não ia gostar. E você? Você ia gostar disso? O que vocês acham que ele fez? Conta pra mim. O que vocês acham que ele fez? O que o Arthur foi fazer? Bom, e aí fica a pergunta. É certo maltratar o nosso irmão? Porque o que o Eduardo estava fazendo, né? Ele estava ali tratando melhor, né, um amigo dele do que o irmão dele que mora na mesma casa, que é filho da mesma mãe, do mesmo pai. Ele estava maltratando o irmão, né? Para quê? Por causa do amigo. Olha só. Bom, e agora eu quero falar para vocês um pouco sobre a história de Caim e Abel.
Caim e Abel foram as primeiras crianças da Bíblia. Isso mesmo, eles eram filhos de Adão e Eva. Bom, seus pais, né, Adão e Eva, eles devem ter contado para Caim e Abel como que era o paraíso, por exemplo, né? E de onde eles foram expulsos, porque eles viviam lá, mas aí eles foram expulsos por causa do quê? Por causa do pecado, da desobediência. E aí, Abel, ele se tornou pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Certa vez, quando eles já estavam grandes, resolveram fazer um altar e oferecer algo a Deus. O que foi que Caim ofereceu? Bom, se Caim ele era agricultor, o que ele ofereceu a Deus? Pense um pouquinho, tá? Quando eu falar pense um pouquinho, se quiser pode dar uma pausa no vídeo, tá bom? Bom, Caim ofereceu o fruto da terra, né? E Abel? Abel, o que vocês acham que Abel ofereceu ao Senhor? Olha só, Abel, ele trouxe a melhor ovelha do seu rebanho. Ele não pegou qualquer uma, não. Ele foi lá e ele escolheu a melhor ovelha. E Deus aprovou Abel. E Caim ficou furioso, né? Por quê? Porque Deus aprovou a oferta de Abel, mas ele não aprovou a oferta de Caim. Caim ficou tão furioso que Deus, né? Ele ficou muito bravo. Só que aí Deus disse para ele, tá lá em Gênesis, né? Essa parte desse texto está em Gênesis 4, 6 ou 7. Eu vou ler para vocês. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes, né? Por que você tá nervoso? Por que você tá bravo? E por que descaiu o seu semblante, né? Porque ele ficou furioso na mesma hora. Olha só o que o Senhor disse. Se bem fizeres, não é certo que será aceito. Então, se você tivesse feito o bem, ele teria aceito. Por quê? Caim, o que ele fez? Ele ofereceu o fruto da terra. Só que Abel, ele pegou a melhor ovelha, né? Ele pegou o melhor para oferecer para o Senhor. O Senhor também está nos ensinando nesse texto, nessa passagem, que quando nós formos oferecer algo para o Senhor, a gente tem que sempre oferecer o nosso melhor. A gente não pode pegar qualquer coisa e dar para o Senhor, né? Tipo, coisas que nem servem para nós. Isso também serve para a gente pensar sobre aquilo que a gente oferece para as pessoas, aquilo que a gente oferece para os nossos irmãos, aquilo que nós oferecemos para os nossos amigos. Se a gente está oferecendo o nosso melhor para as pessoas, entendem isso? Porque é muito importante sempre a gente oferecer o nosso melhor, porque eu quero receber qualquer coisa, e você? Você quer receber qualquer coisa? Você quer receber uma coisa assim quebrada, de qualquer jeito? Já pensou? Você ganha um presente, abre, é algo sujo, é algo que já foi usado, é algo quebrado, né? Então, assim, ninguém quer receber esse tipo de presente. Então, assim, o que a gente também não quer, né? A gente não quer pra gente, por que a gente vai fazer para os outros? Não é verdade? Então, quando a gente for oferecer algo para Deus, principalmente para Deus, tem que ser o melhor. Porque Deus, Ele nos oferece, Ele nos dá todo dia o melhor dEle. A gente vive o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Então, Caim nem ligou, chamou Abel para ir ao campo. E chegando lá, sabe o que ele fez com o próprio irmão? Ele matou o irmão. Olha só. Caim recebeu o castigo de Deus. Claro, né? Ele tinha que ser castigado e muito por isso. O seu campo não ia produzir mais nada e ele virou um fugitivo. Caim deveria ter atendido à voz de Deus. Hoje, nós temos a Bíblia que mostra que a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos obedecer a ela e ser aprovados por Deus. Amém? Então, tudo que o Senhor nos fala através da sua palavra, nós devemos obedecer. Sempre obedecer. Se tem alguma coisa que vocês ainda tenham dificuldade em obedecer, estejam sempre orando, pedindo para Deus e fala para o Senhor, Senhor, eu tô tendo dificuldade, né? Porque assim, quando a gente fala, a gente confessa que tá tendo dificuldade de passar por alguma coisa, de superar, né? Uma coisa que a gente às vezes já tá até acostumado, mas depois descobre que é errado, descobre que é pecado e não faz mais. Amém? Então, continue aí firme que eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar a superar, né, talvez uma coisa que você ainda faça errado,
né? Então, como o Senhor fala na palavra, sonda aí o teu coração. Bom, um outro personagem, né, que eu gostaria de falar com vocês é José, né? É um dos personagens que eu mais amo na Bíblia. Ele tinha uma família muito grande. Eram 11 irmãos e uma irmã. Já pensou? Ele não tinha só mais um ou dois, eram 11 e uma irmã. Você tem irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos e eu sou a mais velha. E assim, eu tô aqui falando com vocês, mas eu sei o que é ter mais irmãos, eu sei o que é brigar com os meus irmãos, porque assim, quando a gente era menores, a gente ainda brigava muito. Mas, e você? Você já brigou com seu irmão uma vez? Bom, eu brigava com as minhas irmãs quando eu era criança, né? Quando também não tinha entendimento da palavra. Hoje, graças a Deus, nós não brigamos mais. Mas também, nós não brigamos mais, por quê? Por causa do texto que eu li com vocês lá no começo. Meditem no texto que eu falei pra vocês. No texto de... Vou ler aqui de novo. Tá aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, quando a gente medita nesse texto, é óbvio que a gente nunca mais quer brigar com o nosso irmão, a gente nunca mais, né, quer desobedecer a Deus, em nome de Jesus. Então, José, né, na vida de José, voltando aqui para José, não era nada fácil com tantos irmãos, né? Pois os seus irmãos, eles não gostavam dele. E sabem por que eles não gostavam de José? Porque Jacó, o pai de José, lhe deu uma capa bem bonita, uma capa maravilhosa. E o que os irmãos sentiram na hora que só ele ganhou a capa? Inveja. Ficaram com inveja de José, né? Porque ele ganhou uma capa muito bonita. Bom, ela era comprida, ela era colorida, ela tinha mangas largas. E os irmãos odiaram, né? Porque, tipo, por que só ele vai ganhar essa capa, né? Qual que é? Só ele pode, né? Isso daí deixou os outros muito furiosos, né? Com muita inveja. Então, o que aconteceu depois? Por 2 vezes, José sonhou que um dia ele seria mais importante do que seus pais e seus irmãos. Ele contou isso aos irmãos, que, é óbvio, ficaram com mais raiva ainda, porque eles pensaram, quem José pensa que é, né? Ele ganha uma capa, né? Ganha uma capa toda bonitona, só ele que ganha, e ainda sonha que ele vai ser maior do que nós todos, e os nossos pais. Como assim, né? Eles acharam que José era pretensioso, que ele era arrogante por estar falando aquilo. Mas, olha só, ter inveja, sentir ódio, ficar com raiva são pecados e são atitudes e sentimentos que não agradam a Deus. Certa vez, os irmãos de José estavam cuidando das ovelhas em um lugar distante. Jacó ficou preocupado e resolveu pedir para José ir lá saber como eles estavam. Bom, e para a gente entender como isso aconteceu, eu vou ler para vocês Gênesis 37, no versículo 13 e 14, que diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacentem os teus irmãos juntos de Siquém. Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Bom, José era obediente, como vocês viram no versículo. Ele atendeu o pedido do pai, mesmo sabendo que os irmãos o odiavam, né? Porque ele ia lá onde que os irmãos estavam sozinho, porque como os irmãos odiavam ele passava o dia todo na cola do pai, né? Então ele foi lá atender o pedido do pai. Chegando no lugar onde deveriam estar, José procurou por toda parte e não achou. Um homem que estava por ali disse que eles tinham ido para o outro local à frente. José andou mais um pouco para encontrar os seus irmãos. Quando ainda estava longe, os irmãos o enxergaram e disseram: Lá vem aquele sonhador. Eles planejaram matar José, olha só. Mas Rúben, o irmão mais velho, disse que deveriam jogá-lo no poço,
pois pensava em voltar mais tarde e salvar José, né? E agora, o que vai acontecer com ele? Pense, os outros queriam matar logo, o outro queria jogar dentro de um poço. E olha só o que aconteceu. Quando os irmãos de José sentaram-se para comer pão, viram algumas pessoas com os camelos se aproximando. Judá teve uma ideia. Vamos ouvir qual foi a ideia de Judá. Está lá em Gênesis 37, no versículo 26 e 27. Vou ler para vocês. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamos-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Olha só, eles ainda queriam lucrar, né, com a vida de José, porque eles não queriam sujar as mãos deles, então eles pegaram e venderam José. Gente, olha só o que os irmãos fizeram por causa de inveja, por causa de ódio que ficou no coração deles por José ter mais assim atenção do pai, né? Então assim, quando eles fizeram exatamente o que Judá falou, e quando os mercadores chegaram, os irmãos tiraram José do poço e o venderam. Depois eles mataram o bode e sujaram a capa de José com sangue e o mandaram ao pai. Quando o pai reconheceu que era a capa de José, ficou muito triste, pensando que um animal selvagem tinha devorado José. Olha só o que eles fizeram. Fizeram um pai acreditar que o filho estava morto, né? Olha só a que ponto eles chegaram. E só na próxima lição agora que a gente vai saber o que aconteceu com José, tá bom? Essa vai ser a próxima lição, então vocês têm que ficarem ligados e assistirem nos vídeos para saber o que vai acontecer com José, amém? Então, voltando lá na nossa história do Arthur, ele também foi desprezado pelo irmão. Ele resolveu voltar com a bandeja de sorvetes e contar para sua mãe: olha, bati lá na porta do quarto, ninguém quis me atender, né? E eu ouvi eles rindo de mim. Bom, e o que será que ela vai fazer? O que será que a mãe dele vai fazer? Olha só. A mãe dele disse assim: olha, não se preocupe, Arthur, o seu irmão não agiu certo e por isso ele ficará sem sorvete. Que tal se tomarmos os sorvetes, né? Então ele foi e tomou o sorvete dele com a mãe, porque ele estava indo lá levar sorvete. Bom, quando o amigo foi embora, o Eduardo apareceu na cozinha e viu o pote de sorvete favorito dele em cima da mesa, só que estava vazio. A mãe contou o que havia acontecido e ele percebeu que não deveria ter maltratado o irmão, né? Que quem saiu perdendo foi quem? Foi ele, ficou sem sorvete. A mamãe aproveitou para conversar com Eduardo. Ela explicou que os irmãos devem ser amigos e ajudar uns aos outros. Aquela foi uma boa lição para o Eduardo, vocês não acham? Eu acho. Bom, e aí você? Como é que você tem tratado o seu irmão? Você tem tratado bem o seu irmão? Você tem sido carinhoso, atencioso? Você ajuda nas tarefas? É muito importante ajudar os nossos irmãos nas tarefas, né? Como eu sou irmã mais velha, eu sei disso, porque os mais novos, eles estão começando a aprender coisas que a gente já aprendeu. E eles olham para nós como exemplo, eles olham para nós como referência, né? Então, assim, se por acaso você vê que ele tá ficando muito no seu pé, me ajuda com isso, proteja, né? Vai lá, ensina mesmo, porque assim, os nossos irmãos mais novos, eles olham para nós querendo também ser como nós, né? E às vezes, você aí que é mais velho, eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso. E às vezes eu achava, sendo assim, irmã mais velha, que minha mãe tinha mais cuidado com os menores do que comigo. Mas depois que eu cresci, eu fui entender que não era isso. É que ela confiava em mim também para ajudar a cuidar dos meus irmãos menores, entendem? Então, assim, e eles precisavam de mim também, porque eu já tinha aprendido.
E o irmão menor, ele sempre requer mais atenção, né? Ele vai aprendendo a andar, a gente vai dando a mão, ele vai aprendendo a fazer o A, E, o U, a gente vai ensinando, amém? Então, assim, que você tenha um coração disposto, um coração, assim, rendido a ajudar o seu irmão, amém? E não, nunca tenha inveja ou ciúmes do seu irmão, né? Essa atenção toda que o seu irmão mais novo tem, você já teve, né? É que a gente quer sempre, né? Mas não, você também teve essa atenção. E aí a gente vê ele tendo uma atenção maior, né? E aí fica com aquela coisinha assim, ah, mas ele tem mais atenção e eu não. Mas tira isso do seu coração, amém? Trate bem o seu irmão, trate seu irmão aí com amor, com carinho, tá? Se tiver que emprestar as coisas para ele, levar eles nos lugares, ensiná-los, né? Brincar. E não, nunca despreze o seu irmão por causa dos seus amigos. Chama ele para brincar juntos, tenha paciência. Se ele não entende a brincadeira, ensina, né? Não coloque o seu irmão de canto, tá bom? Deus fica muito contente quando você cuida, né, dos seus irmãos, né, e dos seus amigos, amém? Então a sua palavra, né, a palavra de Deus nos ensina que devemos amar e tratar bem todas as pessoas, até aquelas que não gostam da gente, tá? Então a gente tem que aprender a tratar bem todas as pessoas, indiferente como elas são tratadas. A gente tem que sempre olhar como Deus nos ama, como Deus nos trata e como Deus trata as pessoas, porque o nosso referencial é Deus, é Jesus. O jeito que Jesus age é o jeito que nós devemos agir, amém? E eu espero, né, que em nome de Jesus, se você aí por acaso maltratou o seu irmão em algum momento, vai lá, peça perdão para ele, né? Coloca o seu coração lá diante de Deus. Eu sempre falo para vocês, fiquem com o coração limpinho em nome de Jesus, né? E peça ajuda ao Senhor, que eu tenho certeza que tudo vai ficar bem e que vocês vão crescer juntos, porque olha só, irmão é para sempre, né? Eu tenho aí meus mais 3 irmãos, a gente já brigou, como eu falei para vocês, mas é que eles continuam sendo nossos irmãos, amém? Então que você possa amar os seus irmãos a cada dia mais e abençoá-los cada dia mais, porque a gente entende, né? A gente tem que entender que os nossos irmãos foi um presente que Deus deu para nós, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que cada um que esteja vendo esse vídeo, que cada criança que esteja assistindo esse vídeo, que tenha os seus irmãos, que tenha os seus amigos, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que eles possam, Senhor, tratar os irmãos, Senhor, com carinho, com atenção e aprender através dessa palavra, Senhor, que não é correto, Pai, que não é correto maltratar os irmãos, Senhor. Coloca isso, Senhor, dá entendimento e capacitação para eles entenderem isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, guarda-os, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, fiquem ligados, porque na próxima lição que vocês vão saber o que aconteceu com José. Amém? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.